Um dia repleto de acontecimentos decisivos sacudiu o cenário internacional, e cada movimento carrega consequências que podem redefinir o futuro. Na Europa, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky desembarcou em Atenas para uma visita oficial que selou um acordo histórico. A partir de dezembro e até março do próximo ano, a Grécia se tornará a ponte para o fornecimento de gás natural liquefeito dos Estados Unidos à Ucrânia. O objetivo? Garantir que o país supere o inverno, mesmo com sua infraestrutura energética devastada pelos ataques russos. A parceria firmada entre a empresa grega DEPA e a ucraniana Naftogaz não é apenas um alívio imediato, é um passo estratégico para romper de vez a dependência do gás russo na região. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, não escondeu o entusiasmo. Vladimir, nossas relações ganham uma nova dimensão, vital para a segurança energética. Estamos construindo um corredor vertical que ligará o sul ao norte, da Grécia à Ucrânia, através do interconector Alexandroupolis-Odessa. Isso significa acesso a fontes diversificadas e confiáveis, enquanto a Grécia se consolida como um hub energético para a Europa Central e Oriental. A mensagem é clara: a Europa está determinada a fechar as portas para o gás russo, e cada acordo como este é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Zelensky não poupou elogios aos Estados Unidos, agradecendo ao governo americano e às empresas envolvidas. Graças a essa infraestrutura global instalada na Grécia, não receberemos apenas gás por meio deles, mas também diretamente dos Estados Unidos. É um marco que fortalece nossa resiliência, afirmou. As entregas começarão em janeiro, e o cumprimento dos primeiros contratos no primeiro trimestre será crucial. Além das soluções emergenciais, há planos de longo prazo para garantir a estabilidade energética da Ucrânia. Enquanto isso, o fantasma de uma nova corrida armamentista assombra o Ocidente. Documentos confidenciais da OTAN revelados pelo jornal alemão Die Welt detalham o arsenal nuclear estratégico da Rússia, e as novidades são alarmantes. No centro das preocupações está o míssil de cruzeiro Burevestnik, equipado com um motor nuclear e em desenvolvimento há mais de uma década. Após testes limitados em 2018 e 2019, Putin anunciou recentemente que a arma está pronta. Com velocidade superior a 900 km por hora, alta manobrabilidade e alcance praticamente ilimitado, o Burevestnik pode ser lançado de plataformas móveis e, segundo analistas, entrar em operação em 2 ou 3 anos. Mas não é só isso. O relatório menciona também uma nova geração de mísseis balísticos de médio alcance, testados na Ucrânia, cujas especificações permanecem um mistério. Especialistas ocidentais temem que tenham alcance de até 5.500 km e sejam capazes de carregar ogivas convencionais ou nucleares. Outra ameaça silenciosa são os drones submarinos Poseidon, projetados para atingir bases navais, portos e cidades costeiras a distâncias impressionantes, do Pacífico ao Atlântico, passando pela costa leste dos Estados Unidos e pelas capitais europeias. Sua capacidade de operar em grandes profundidades e evitar detecção os torna uma arma quase invisível. Em 26 de outubro, o Kremlin exibiu sua força com o teste do Burevestnik, além do lançamento de mísseis balísticos intercontinentais Yars e Sineva, e de 2 mísseis de cruzeiro KH-101. 3 dias depois, demonstrou Poseidon, afirmando que sua potência supera até mesmo a do temido míssil Sarma. Diante desse cenário, os Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, anunciaram a retomada de testes nucleares, alertando que o mundo entrou em uma nova era de competição armamentista. Especialistas da OTAN pedem vigilância redobrada e preparação para enfrentar essas ameaças, que podem desestabilizar o equilíbrio estratégico global. Enquanto as potências se armam, a Sérvia enfrenta um ultimato. Restam apenas 7 dias para decidir o futuro de sua única refinaria de petróleo, a NIS, controlada pela Gazprom russa. Os Estados Unidos exigem a saída total dos acionistas russos e deram um prazo de 3 meses para encontrar um novo comprador. Com as transações bancárias congeladas, os estoques de combustível do país duram apenas até 25 de novembro. O presidente Alexandar Vučić tenta evitar a nacionalização, mas deixa claro: fizemos tudo o que nossos parceiros russos pediram. Apoiamos negociações, mediamos conversas, esperamos com paciência. Mas agora o tempo está se esgotando. Vučić insiste que Belgrado não quer confiscar bens alheios, mas também não pode permitir que a economia do país seja estrangulada por sanções. Queremos pagar um valor justo pelo ativo, se as negociações com outros compradores fracassarem. Não somos os únicos. Bulgária e Romênia já agiram assim. Não podemos esperar mais 10 anos. A pressão é imensa.
prolongar o impasse pode afetar o crescimento econômico, o rating de crédito e os investimentos na Sérvia. A mensagem final é de urgência: temos alguns dias para encontrar uma solução. Depois disso não haverá mais espaço para hesitação. Mas o tempo está se esgotando. A decisão precisa ser tomada nos próximos 7 dias. Não há mais espaço para adiamentos. Na próxima semana, uma resolução deve estar sobre a mesa, e não aceitaremos menos que isso. A paciência se esgotou. Cada dia de hesitação é um dia a mais de incerteza, um risco calculado que não podemos mais nos dar ao luxo de correr. Enquanto isso, as alegações de que programas nucleares servem apenas como fachada para ambições militares são infundadas. O Irã reafirma, com clareza e firmeza, que seu programa atômico tem fins exclusivamente pacíficos. No entanto, o que temos visto da abordagem dos Estados Unidos não é disposição para um diálogo justo e equilibrado, mas uma tentativa descarada de impor condições unilaterais, exigências maximalistas, desproporcionais que não deixam margem para negociação. Diante disso, como podemos avançar? Estamos abertos ao diálogo, sempre estivemos e sempre estaremos. Mas não nos submeteremos a um processo que não passa de um monólogo disfarçado de negociação. A República Islâmica do Irã sempre defendeu a diplomacia, mas uma diplomacia que respeite a soberania, que reconheça o valor da reciprocidade e que seja, acima de tudo, digna. Do outro lado do Atlântico, o Reino Unido anuncia uma revolução em sua política migratória. O status de refugiado, antes visto como um caminho quase automático para a residência permanente, agora será temporário. O período de espera para obter o direito de viver definitivamente no país será quadruplicado, chegando a impressionantes 20 anos. Em entrevista à BBC, a ministra do Interior, Suella Braverman, não deixou dúvidas. As reformas vão desmantelar a ideia arraigada de que o asilo concedido a refugiados leva, inevitavelmente, à cidadania plena e a todos os direitos que dela decorrem. O que faremos é romper com essa lógica ultrapassada, declarou. O status de refugiado será revisado a cada 2 anos e meio. Se o país de origem se tornar seguro nesse período, a proteção será retirada. Não faz sentido manter pessoas em um sistema de acolhimento quando a situação que as levou a fugir já não existe. A medida, porém, não se limita ao endurecimento. O governo britânico também promete abrir novas vias legais para trabalhadores estrangeiros, com a promessa de que aqueles que contribuírem ativamente para a economia poderão obter residência permanente mais rapidamente. Se você trabalha, paga impostos e se integra, terá um caminho claro para ficar, garantiu a ministra. Mas o foco principal é claro: reduzir o que o governo chama de abuso do sistema, e garantir que o asilo seja uma proteção temporária, não um bilhete permanente para uma nova vida. A situação dos ucranianos, no entanto, permanece como uma exceção. O regime especial criado para acolher refugiados da guerra foi concebido desde o início como uma solução transitória, uma resposta humanitária a um conflito que, espera-se, tenha fim. Essa foi sempre uma medida temporária para dar fôlego a quem foi forçado a deixar suas casas, explicou Braverman. Não tratamos os ucranianos como refugiados comuns, mas como pessoas em uma situação única, que merecem nosso apoio até que possam voltar para casa. E a maioria deles, de fato, deseja retornar. Quando a guerra terminar, a expectativa é que milhões de ucranianos retomem suas vidas em seu próprio país, e o Reino Unido reafirma seu compromisso de honrar esse acordo até o último dia. Enquanto isso, o Departamento de Trabalho e Pensões britânico anunciou medidas duras contra quem se recusa a trabalhar ou infringe a lei. Não podemos tolerar que pessoas capazes de contribuir optem por viver às custas do Estado, afirmou um porta-voz. Quem escolhe não trabalhar quando tem condições ou quem desrespeita as regras enfrentará consequências. Do outro lado do continente, a tempestade Klaus deixou um rastro de destruição pela Europa. Ventos furiosos e chuvas torrenciais castigaram Portugal e o Reino Unido, causando inundações históricas, danos à infraestrutura e, tragicamente, mortes. Em Portugal, 3 pessoas perderam a vida, e mais de 40 ficaram feridas. Estradas foram arrastadas pelas águas, bairros inteiros ficaram submersos, e o caos se instalou em cidades como Lisboa e Porto. Na Espanha, a situação não foi diferente. Rios transbordaram, arrastando tudo pelo caminho, enquanto comunidades inteiras foram evacuadas às pressas. No Reino Unido, o país de Gales foi um dos mais afetados. A cidade de Monmouth viu seu centro histórico ser engolido pelas águas depois que um rio próximo rompeu suas margens. Bairros residenciais ficaram inacessíveis, e equipes de resgate trabalharam sem parar para evacuar moradores e garantir sua segurança.
O governo galês alertou para graves interrupções no fornecimento de energia e no transporte, enquanto a Agência de Meio Ambiente da Inglaterra emitiu dezenas de alertas de enchente, alguns deles classificados como risco de vida. A tempestade Klaus, porém, não deu trégua. Movendo-se para o norte, ameaça agora a Irlanda e o restante do Reino Unido, deixando um cenário de devastação por onde passa. Autoridades pedem que a população siga as orientações das equipes de emergência e se prepare para mais dias de caos. Não subestimem o poder da natureza, alertou um meteorologista. Essa tempestade ainda tem força para causar estragos. Enquanto a Europa luta contra os efeitos da tempestade, o Brasil celebra um marco histórico. No estado do Ceará, foi inaugurada a maior estátua da Virgem Maria do país, um monumento de 51 metros de altura, erguido no topo de uma colina em Crato. A escultura, inspirada na Nossa Senhora de Fátima, domina a paisagem do Vale Cariri e já figura entre as maiores representações marianas do mundo. Para se ter uma ideia, ela supera em altura tanto o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, 30 metros, quanto a Estátua da Liberdade, em Nova York, 46 metros, sem contar o pedestal. O projeto, encomendado a um escultor local, foi desenvolvido a partir de um escaneamento 3D de uma antiga imagem de Fátima, preservando todos os detalhes da iconografia tradicional. A cerimônia de inauguração foi um espetáculo à parte. Milhares de fiéis, autoridades e peregrinos se reuniram para a bênção da estátua, acompanhada por procissões, apresentações musicais e a chegada de uma relíquia de Fátima, trazida especialmente de Portugal. Mais de 40.000 pessoas estiveram presentes, incluindo o governador do Ceará e o prefeito de Crato. A nova estátua não é apenas um símbolo de fé, mas também um marco turístico e religioso. Ela faz parte de um santuário que promete se tornar um dos principais destinos de peregrinação do país, atraindo devotos em busca de proteção, esperança e bênçãos. Este é um lugar de luz, onde as pessoas poderão renovar sua fé e encontrar paz, disse um dos organizadores do evento. Do outro lado do mundo, no Japão, o vulcão Sakurajima entrou em erupção com uma força impressionante. Uma coluna de fumaça e cinza se ergueu a 4,5 quilômetros de altura, forçando o cancelamento de dezenas de voos no aeroporto de Kagoshima. Localizado na ponta sul da ilha de Kyushu, o vulcão é um dos mais ativos do país, com erupções frequentes, mas essa foi uma das mais intensas dos últimos anos. A primeira explosão ocorreu por volta da 1 da manhã, seguida por outras 2 nas horas seguintes. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, foi a primeira vez em quase 13 meses que o Sakurajima registrou uma erupção com coluna de cinza superior a 4 quilômetros. As autoridades emitiram alertas para a queda de cinzas e pedras vulcânicas, enquanto equipes de emergência monitoravam a situação de perto. O aeroporto de Kagoshima, um dos principais do sul do Japão, teve cerca de 30 voos cancelados, afetando milhares de passageiros. Moradores das áreas próximas foram orientados a usar máscaras e evitar atividades ao ar livre, enquanto escolas e empresas adotaram medidas de precaução. Apesar dos transtornos, as autoridades tranquilizaram a população. O Sakurajima é monitorado 24 horas por dia. Estamos preparados para qualquer eventualidade.